Isaías, capítulo de número 1, do versículo de número 11 ao versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra que diz: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Que viesse pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações, eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesados, já estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratais a causa da viúva. Vinde então e erguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Os irmãos que estão assistindo em casa, digam se está baixo o volume, porque às vezes está baixo ali na live, alguns escrevem depois, mas depois que passa não tem como a gente aumentar. Irmãos, nós acabamos de ler um texto onde Deus manda um recado para quem estava indo ao culto. É onde Deus fala para o profeta dizer algumas informações para as pessoas que estavam indo prestar um culto. Não é de hoje, mas hoje ainda existe pessoas que estão vivendo na enganação, na falsidade, no ato religioso, no ato simplesmente de eu estou aqui, eu participei, eu estive. E nós temos que nessa noite, ao ler esse texto, se recordar que a prática da liturgia, a prática que fazemos da coordenação, ela é muito importante. Mas ela não define você que pratica essas coisas como um verdadeiro cristão. Você não é um filho de Deus porque veio na igreja. Você não é um filho de Deus porque deu a oferta. Você não é um filho de Deus porque é o pastor da igreja. Você não é um filho de Deus por essas coisas. Você é um filho de Deus porque você tem no seu dia a dia as atitudes que mostram que você foi transformado, resgatado e renovado. E nós estamos vivendo um tempo que não se preocupamos mais com a nossa vida fora da igreja. E aqui dentro, irmãos, perceba, aqui dentro é mais fácil viver, não é? Se não precisasse sair para nada, nós ficava aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Ninguém ia se preocupar. As irmãs que estiveram no retiro viram como é bom. Você chega, liga os motores, no sábado aquece, no domingo pega fogo e ninguém quer vir embora. Por quê? Porque você consegue se desligar. Mas nós não temos uma vida assim. Nós temos uma vida que nós saímos do culto e depois de 50 metros, nós temos um mundo inteiro querendo que a gente prove que a gente é lá fora o que a gente é aqui dentro. E nesse texto eu quero meditar com os irmãos, porque está faltando muito disso nos dias de hoje. A gente ter uma vida de culto. Não adianta ter o culto na nossa vida. Nós temos que ter uma vida de culto. O culto não pode ser só esse momento. Eu não posso ser fiel nesse momento. Eu não posso só dizer Pai só nesse momento. Eu não posso ler a Bíblia só nesse momento. Eu não posso vir aqui só agora e dizer eu estou na igreja. Não. Porque senão nós vamos cair na rotina judaica
que pensa que Deus só está dentro do templo, Deus só está nas quatro paredes, e Deus não está ali. Deus está em qualquer lugar que tiver uma pessoa disposta a ser um templo do Espírito Santo. E por essa razão, a igreja vai perdendo a sua identidade. Aí as pessoas vão mudando as características da igreja para se parecer mais com um clube, para ser mais atendido ao público. Existe uma preocupação o que as pessoas querem, o que elas precisam. Como eu faço para agradar as pessoas? E nós temos que nessa noite ver que Deus não nos chamou para ser somente cristãos dentro da igreja. Então eu quero nessa noite meditar com os irmãos de uma forma muito clara. E se você ler aí comigo Isaías capítulo 1, o versículo 2 e 3, vamos ler? Só para a gente poder já entrar em uma exigência que Deus vai fazer para nós. O versículo 2 e o versículo 3 diz assim, ó: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. E olha o que Deus vai falar. O boi, um animal irracional, ele conhece o seu possuidor. E o jumento, um animal irracional, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que Deus vai dizer para aqueles irmãos. Até os animais conhecem quem é o patrão deles, quem cuida deles. E vocês não estão entendendo que eu cuido de vocês. Vocês não estão entendendo que eu tenho aprisco para vocês. Então o povo estava vivendo como? Do jeito que queria. E nós precisamos entender que Deus não quer que a gente viva do jeito que a gente quer. Porque o jeito que a gente quer, irmãos, traz muito problema. Nós somos falhos, não adianta nós ficarmos tentando. O que vai deixar eu e você fora da maldade nossa é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai dominar o meu pensamento, Ele vai dominar minhas palavras, Ele vai dominar as minhas atitudes. Toda vez que eu for me mover, o Espírito Santo fala, não. Se eu estou cheio dele, ele não só fala, ele domina. Porque muitos de nós escutamos o Espírito Santo falar, mas ignoramos ele, porque não estamos cheios. E nós já somos cristãos, nós já ouvimos a voz de Deus, nós já aceitamos o Senhor. Só que o mundo está fazendo de tudo para que a gente se acostume a ter uma vida só de cultuar. Acabou o culto, acabou tudo. Mas Deus tem uma exigência, e eu quero que você abra aí, para que você possa entender que a nossa vida, ela deve ter um pouco de coerência com o culto que a gente presta a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, e o versículo de número 37. Nós como cristãos não podemos ter dupla conduta. Nós como cristãos temos que pedir a misericórdia para que não sejamos de duplo comportamento. E Jesus, quando falou essa palavra, ele diz algo que é importante a gente meditar, refletir e pedir ao Senhor misericórdia. O capítulo 5, no versículo 37, Jesus diz que, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus está dizendo o seguinte, você não pode ser falso. Você não pode, quando alguém te convidar, falar sim para despistar ela, sabendo que depois você já sabe que não vai. Aí a pessoa te convida, só que você não vai ficar ali falando para ela, porque pessoalmente é mais difícil tudo, não é isso? Às vezes na frente a pessoa não grita com você, mas por telefone ela grita. E nós não podemos ter um comportamento na frente de alguém e quando sair, mudá-lo, simplesmente por bel prazer. Você me convida para um aniversário seu. Aí alguém vai e me convida para outro, que eu acho mais legal, que eu gosto da pessoa. O que eu faço? Eu já tenho um convite. Eu falei que ia. Como que a gente faz? Ô irmão, eu esqueci. Não é assim? Eu não estou mentindo, hein? Eu esqueci. Mentira. Ô irmão, eu não vou poder. É mentira. O certo seria você ir. Quando você der a sua palavra, o salmista diz, ainda que eu perca, eu tenho que cumprir, eu falei. E quem está dizendo que é cristão, não é o mundo te chamando de cristão.
É você que está dizendo, eu sou cristão. Então, se você diz, eu sou cristão, você deve agir como um cristão. Se eu digo para você, eu sou professor de matemática, você tem um problema, você vai falar, lembrei que o pastor é professor de matemática, professor, qual é o logaritmo, log, etc. O que é isso? Sou o senhor que falou que era professor de matemática. E o diabo quer que eu e você viva assim. Viva dizendo que é crente aqui dentro, e quando sai lá para fora não sabe o que é ser crente. Mas Jesus diz, olha, lutem para que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. Por quê? Toda vez que passar, a procedência, da onde vem o pensamento, é maligno. Porque é o diabo que não trata com a verdade. Esses dias um irmão falou para mim, pastor, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai sair da igreja. Falou desse jeito. Essa foi a palavra. Se o senhor falar a verdade para ela, ela vai sair da igreja. E eu falei para ela, meu Deus, que difícil. E eu falei, é verdade, se eu falar, ela vai sair da igreja. A verdade não está mais sendo bem vista por nós. Nós não queremos ouvir a verdade, irmãos. Por quê? Porque o mundo disse que ela dói. Mas a Bíblia diz que ela liberta. Perceba que eu e você temos que abrir os olhos para quando ouvir uma verdade, não ficar bravo. Mas se posicionar e falar, eu vou tentar mudar. Me ajude. E se você for falar a verdade para alguém, vá com a ideia de ajudá-la. E não tão somente dizer, está errado. Não podemos chegar só para dizer, está errado. Temos que chegar dizendo, esse não é o caminho certo. Você precisa andar por esse caminho. E o diabo tem feito muitas coisas nesses dias, que nós temos um culto e um posicionamento. E uma vida e outro posicionamento. E aí começamos a ter cultos ineficazes. E não é que não tem movimento, hein? Se estava Elias e os profetas de Baal, o culto de Baal era mais legal. Tinha gritaria, não tinha? O culto de Baal estava lá, irmãos, gritando, se sangravam. O culto de Elias começa diferente. Corrigir o altar. Primeiro corrigir o que está errado. Não adianta vir prestar culto para Deus para fingir para os outros que eu estou... Porque eu aceito, você aceita, mas Deus não é como eu e você. Ele é santo e Ele sabe a intenção que há no nosso coração. E aí não podemos se conformar com isso. E abre a tua Bíblia para você ver uma coisa, que Deus ele não se agrada disso. Vai lá em Isaías, capítulo 29. Olha o que diz no texto de Isaías, capítulo de número 29, como Deus não gosta desse comportamento duplo, se nós escolhermos viver assim. O versículo 13, e depois a gente lê o 15. Quem achou, diga amém. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que ele está dizendo? Esse povo só fala da boca para fora, e tudo que eles fazem é porque decoraram. Decoramos que é dia de culto no domingo. Decoramos que temos que chegar na igreja e dobrar o joelho. E nem sabe por quê. Tem irmãos que nem sabem porque chegamos na igreja e dobramos o joelho. Eu vi fazendo, né? Eu vi fazer. Você já viu? Primeira vez que eu vou num lugar, eu vejo, vai comer, né? Deixa a pessoa ir na frente. Fica olhando. Quando tem aquele monte de colherzinho, então, os italianos que põem aquele monte de pratinho em cima do outro, aquelas colherzinhas, eu fico meio perdido ainda. Mas você vai observando. Aqui ele está dizendo o seguinte: o coração dos homens não estão em mim. Eles estão lá. E eles adoram, vejam, eles me honram com os seus lábios, é verdade. Eles gritam, glória a Deus, exaltado, poderoso, meu Senhor. Jesus chega a dizer assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço? Perceba que nós estamos se acostumando a ter uma vida dupla sem perceber. Porque aqui nós dizemos, Ele é o meu Senhor. Chega lá fora, Ele te manda fazer uma coisa simples. Você fala, não vou fazer isso não, sou bobo? Eu não sou bobo. Ninguém manda em mim, ninguém paga minhas contas, ninguém sabe da minha vida, e ninguém vai mandar em mim. Mas nós estamos vindo cultuar.
E eu quero que você perceba, nessa noite, que vir cultuar sem ter uma vida de culto é perda de tempo. E aí depois a culpa cai para quem? Para Deus, não é isso? Eu fui na igreja, eu fui no culto, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, eu chorei, eu me batizei, nada mudou. Porque você não mudou nada na sua vida. Abra sua Bíblia também, vamos ler Marcos. Marcos fala uma coisa interessante. Capítulo 7. Eu falei primeiro, peraí. Eu falei que a gente ia ler o versículo 15 de Isaías 29. Ai dos homens que querem esconder. Leia devagar, irmão, porque dói. Não é legal. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Perceba o que ele diz: ai de você que vive fazendo as coisas escondidas, achando que está tudo bem. Sabe por quê? E aqui eu falo de uma forma geral, entenda. Sabe por que está todo mundo aqui tranquilo? Porque ninguém aqui sabe o que você fez hoje. Ninguém sabe o que você pensou hoje. Ninguém sabe os filmes que você viu hoje. Ninguém sabe as mensagens que você escreveu. Porque talvez, se cada um de nós souber o que o outro viu, a gente vai embora com vergonha. Porque a ideia do diabo é que você, ao saber do seu erro, se vergonhe e vai embora. Mas Deus quer que você veja o seu erro, se arrependa e continue. Mas nós não podemos fingir que está tudo bem quando está tudo mal. Nós não podemos vestir uma carapuça de felicidade se está triste. Aí quando cai alguém fala, mas estava tão fiel. Não estava fingindo. E como nós se habituamos a fingir, você finge que me ama, eu finge que te amo e a gente vai caminhando. Só que chega um momento, irmãos, que não tem como continuar. Nós precisamos hoje ver que Deus está dizendo para nós: eu não quero que você viva um duplo pensamento, uma dupla personalidade. O que você é dentro do culto, seja na sua casa. O que você é dentro do culto, seja na rua. Aí alguém vai dizer assim, mas aí não dá. Vamos continuar que você vai ver que dá. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, o versículo 6 e 7, vamos ler? Marcos capítulo de número 7, os versículos 6 e 7. A palavra diz assim: e ele, respondendo, disse, Jesus vai falar, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha o que ele diz, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E aí é o que eu digo, quantas pessoas, irmãos, sabem como funciona o processo de alguma igreja? Ah, nessa igreja não pode usar barba, essa igreja usa barba, essa igreja... Tudo que você fica às vezes procurando na Bíblia, você fala, aonde está escrito? E aí não explica que é um costume, diz que é pecado. Aí tem gente que não é crente hoje porque alguém viu ele de barba e disse que ele ia para o inferno de barba. Aí ele se desviou. Alguma irmã saiu da igreja porque alguém disse, você está de calça, tinha que usar saia, quem usa calça vai para o inferno. Talvez minha esposa, traumatizada, ouviu quando era pequena, que ela ia ter que buscar os cabelos cortados no tacho de Satanás. Ela ouviu isso, uma criança ouvindo isso. Aí o pastor mente, engana, rouba a oferta, trata a igreja com indiferença, só trata bem quem dá dízimo, quem dá oferta, e aí fala para uma criança, se ela cortar o cabelo, ela vai buscar o cabelo no tacho de Satanás. É aonde está escrito. A nossa irmã que morreu, Cidinha, ela tinha a sobrancelha fininha, fininha. E uma vez chegou esses profetas santos na igreja. Foi para cima dela. Vai para o inferno por causa de estar fazendo essa sobrancelha. Ela olhou e falou, meu irmão, essa aqui não foi feita não, Deus fez assim e é assim.
Porque os santos, eles querem doutrinas de homens para cobrar, mas eles não querem se santificar. E o texto está dizendo que eu e você, se não estiver adorando de coração, é tudo em vão. Dei dízimo, em vão. Fiquei lá na igreja limpando, em vão. Ajudei no retiro, em vão. Fui pregar, em vão. Porque Deus não quer só uma religião. Deus quer um posicionamento na casa, no trabalho, na rua, no ônibus, no trânsito. Aonde você for, o posicionamento tem que ser cristão. E nós temos visto que as pessoas estão vindo na igreja. E alguns até dizem, mas eu estou indo, não está mudando nada. Como se o culto fosse só esse momento. Abra sua Bíblia, por gentileza. É importante a gente pensar um pouco. Volte lá em Isaías. Deus, Ele quer que você tenha um culto, não só aqui, mas também na nossa vida. E que a nossa vida tenha coerência com o culto que prestamos a Deus. Olha o que Ele diz no capítulo 1, do versículo 11 ao 14. Olha o que Deus vai dizer para o povo, irmãos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Olha o que Deus está falando para ele. Do que me adianta vocês virem e prestar um sacrifício? Todo mundo sabe que os sacrifícios para Deus hoje é o nosso culto racional. Aí Deus está falando, do que está adiantando vocês virem para o culto todo dia? Aí ele continua dizendo, eu já estou cansado. E aí ele pergunta o seguinte também, quem foi que pediu? Quem pediu isso de vocês? Quem pediu para vocês virem nos meus átrios? Porque pense comigo, se você for Deus, não é heresia isso aqui. Se coloque um pouquinho no lugar de Deus e veja o seu culto. Se ponha no lugar de Deus e diga, olha, eu sou Deus, aí eu falo, olha lá o Valdomiro adorando a Deus. Ah, o Valdomiro está adorando a Deus no celular. Ah, o Valdomiro veio adorar a Deus, mas ele está falando com o irmão. Ah, o Valdomiro veio adorar a Deus, mas só está olhando o cabelo. Ah, o Valdomiro veio adorar a Deus, mas só fica brincando com a criança. Como você trataria o Valdomiro? Perceba, nós entramos na presença de Deus para prestar um culto a Deus, mas não falamos com Deus. Não deixamos a pessoa do lado constrangida. É preciso falar com ela. Não, irmão, nós veio cultuar. Presta atenção no que está falando, canta o hino que está cantando. Na hora de orar, ora, porque aí tua vida começa a ser transformada. Você quer ver como eu fico bravo daqui quando eu vejo os irmãos brincando com as crianças? Eu falo, os irmãos não veio cultuar, não? Ah, mas é fofinha, tá bom, é fofinha. Depois acabar o culto, liga para a mãe dela, vai na casa dela, fica a tarde toda cuidando, fala para a mãe, vai dormir que eu vou ficar com a sua filha a tarde toda. Mas é porque nós não temos interesse em saber que Deus está aqui. Mas eu te digo, Ele está aqui. E aonde Ele está, algo pode acontecer. Milagres, maravilhas, libertação, salvação, perdão. Mas a gente está desligado. A gente estava no retiro e tinha 2 bebês. Só podia vir com a mãe quando chorava. Uma hora não estava chorando, estava lá e eu mandei tirar. Falei, tira, porque as irmãs estavam assim. Eu falei, meu Deus, está falando lá na frente. Nós precisamos entender que não é participar do culto que vai mudar minha vida. É ir embora cultuando que vai mudar minha vida. E ele está dizendo, não venham mais em vão. Olha o que ele vai falar para o povo. Não venha mais em vão. Você já pensou Deus falando isso aqui? Porque a gente pensa que Deus está... Tem gente que acha que Deus está desesperado. Deus está desesperado, as igrejas estão fechando. Irmãos, o que tem de igreja fechando? Está fechando. Só está abrindo mega show. Aquilo não é igreja, é casa de show gospel. Todo dia tem um artista diferente, ninguém vai cobrar você, você vai como quer, você aceita, você pode ser lésbica, translésbico, homossexual, e aí, irmão, não tem medo. Todo mundo sabe que quem crê na Bíblia não aceita prática homossexual, lésbica, adultério, fornicação, mentira, engano, fofoca. Não é só uma coisa, é tudo. Aí a gente tem medo de falar porque a gente não pratica.
Aí a igreja só fala de homossexual, mas está cheio de fofoqueiro, mentiroso, compra, não paga, não adora a Deus, não lê Bíblia, não ora, e vai falar que o homossexual vai para o inferno. E quer dizer que os outros vai tudo para o céu. O fofoqueiro vai entrar no céu rindo. Nós temos que orar e dizer, ei, não venha mais em vão, ele está falando. Não faça desses dias sacrifício de tolo. Quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés. Esteja mais pronto a ouvir do que a falar. Espera aí, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu entro eu falo, fala comigo. Nos louvores, fala comigo. Nas oportunidades, fala comigo. Quando alguém entrar, que eu olhar, aquela pessoa fale comigo. E nós temos que começar a se preocupar, porque nós temos participado de muitos cultos. Nós estamos na igreja. Deus tem abençoado de forma que a gente quer ter mais espaço para ter a igreja, mais tempo para fazer mais coisas. Mas aí ele vai dizer, já estou cansado. Jesus vai dizer uma parábola onde o fariseu vai orar. Ele veio para o culto. Vamos ler só uma parte? É Lucas 18, 18. Lucas 18, deixa eu ver o versículo, só para a gente ler esse trecho. 11, versículo 11. Acharam, irmãos? Versículo 11 do capítulo 18. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Eu vou fazer aquelas vozes pentecostais, tá bom? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo, não é só do salário não, eu dou de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Perceba, não é o fato de estar aqui que Deus vai te aceitar, é o fato do teu posicionamento, do teu coração. E aí tem gente que diz o seguinte, não, então é melhor ser pecador. Não, não é isso. O problema do homem não foi ser dizimido, não, foi se comparar. Ele fazia o bem para dizer, eu não sou como você. Ele fazia o bem para dizer, eu sou melhor que você. Sendo que lá no fundo ele não era, porque quem é melhor e sabe que é melhor, não compararia nunca jamais com os outros. Porque se você hoje está bem, isso é um privilégio. Se você está bem, Paulo diz, quem está em pé, faça atenção. Cuide para que você não caia. E aí nós, quando estamos em pé, amamos alguém cair, né? Se tem uma coisa que crente gosta, é ver alguém cair. E se você mudou de igreja, alguém gosta mesmo, porque fala assim, olha lá, saiu da nossa igreja, o diabo pegou. Sendo que não tem nada a ver. O diabo pegou porque você não vigiou, não orou, e o diabo pega quem não vigia e quem não ora. É preciso hoje nós ficarmos atentos. Vamos ler Tiago 5:16? Eu não estou vendo a hora ali atrás. Acho que está certo, achei. Acharam, irmãos? Tiago capítulo 5 e o versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí o que diz o 17? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Perceba que não é que tem alguém que é melhor que você. Ele era um homem sujeito às mesmas coisas. Não é só você que é tentado, irmãos. Todo mundo aqui é tentado.
Não é só você que tem desânimo. Todo mundo aqui, de vez em quando, passa essa desgraça do nosso lado. Aí você vai fazendo, não vou. Vem sem querer mesmo. É assim que a gente caminha. A gente não ora porque quer. A gente ora porque precisa. A gente não cultua porque quer, porque precisa. Eu não leio a Bíblia porque preciso. Tem dia que você não quer comer. Mas você precisa comer. Aí você fica doente e alguém fala assim, não, precisa comer. Não, mas eu não consigo engolir. A gente bate. Dá caldinho. Não é assim? Tá bom, você está doente, vamos falar devagar. Quando alguém está doente, você vai com os versículos amorosos. Jesus te ama, tá? Melhorou um pouquinho, você fala, mas toma vergonha na cara, mas se converte, para de fazer, para... É assim, ou não é assim? Está doentinho, papinha. O médico dá alta e fala, ó, pode comer de tudo. Chega em casa, o homem principalmente, fica com frescura, a mulher fala, não, o médico falou que pode, come. 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 Nós precisamos hoje entender que o diabo está tentando nos enganar. O diabo está tentando tirar essa realidade da nossa vida. Deus escuta a sua oração. Veja que um homem sujeito, ele orou simples, né? A oração foi simples. Vai parar de chover. É bem fácil. É fácil, irmãos, mexer com a atmosfera. É simples. Aí você não está tendo coragem de orar por uma dor de cabeça. Você não está tendo coragem de orar por um trabalho. Ora, crê e descansa. Mas é preciso ter um coração justo. É preciso ter um coração dependente de Deus. É preciso parar de querer se comparar com as pessoas. É preciso ser porque é e não para se comparar. Eu sou para você. Não, isso não vai dar certo nunca. Nós precisamos hoje ter um coração puro. Porque no versículo 10, o que foi que Isaías disse? Versículo 10, ele disse o quê? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. O que ele está dizendo? Esse povo estava tudo errado, mas estava adorando a Deus. Aí sabe o que acontece quando alguém errado vem adorar a Deus? Provérbios 15, 8. Olha o que acontece, porque às vezes a gente não entende, irmãos, o que Deus quer de nós. Acharam aí? O sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos corretos lhe é agradável. Isso aqui você tem que entender, aquela pessoa que não quer mudar mesmo, é mentiroso, é safado, é sem vergonha, não é erro, é mentiroso mesmo, ele mente descarado, ele mente que está sentindo a presença de Deus, ele mente que está profetizando, ele é mentiroso. Esse, quando ele chega com as glórias a Deus, aleluia, no céu tem aquilo ali para ele, a abominação. Mas quem entende quem é, lembra do homem? Chegou com o coração sincero. Eu não sou digno nem de estar aqui, mas pelo amor de Deus, perdoa os meus pecados. Só que a gente não sabe às vezes fazer compreensão. Aí fica uns todo errado achando que... Não, se você é um ímpio declarado, não quer saber de nada, olha para a palavra de Deus e fala, não concordo, não aceito. Quando chega e fala, não, para ele não dá certo. E sabe qual é o sacrifício que Deus pede? Abre aí, Salmo 51. Salmos número 51. Porque, irmãos, nós estamos vivendo, não é de agora, mas esse tempo ele mostra algumas coisas que a gente tem que... A gente quer pagar o preço. Vamos ler o Salmo 51? O versículo 16 e 17. É Davi escrevendo. Quem achou, diga amém. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O que Deus quer da gente é sinceridade, irmãos. O que Deus quer da gente é entrar aqui dentro sabendo o que viemos fazer aqui. Eu vim ver todos vocês, eu vim cumprimentar porque isso faz parte da igreja, mas eu vim também prestar um culto ao meu Deus, prestar atenção no que Ele está falando comigo, expor diante dEle a minha necessidade, falar para Ele, ó, está difícil, eu não estou concordando nem com o que está falando, Deus me ajuda, Deus, eu estou ouvindo as palavras e para mim não é certo, para mim não existe isso, meu Deus, me ajuda. Ele vai te ajudando. Agora, se você entra numa igreja e não entende o que está fazendo, não compreende o que está aqui, não aceita a palavra, é o que ele vai dizer. Pode ser que o seu culto seja em vão. E não adianta vir com dízimo, hein?
Tem irmão que não gosta que eu fale disso, porque diz que tem gente que vai parar de dar dízimo. Aí, paciência. Não é dízimo que leva para o céu. O que leva para o céu é a graça, a misericórdia. O dízimo serve para a gente poder estar aqui, para a gente poder ir para outro lugar maior. Se não tiver, a gente vai para a praça. Cultua do mesmo jeito. Só que quando estiver chovendo, tiver calor, a gente tem que ficar lá. E a gente quer um lugar mais cômodo, então a gente tem como fazer aqui. E lá no Gênesis, teve um rapaz que pensou que era só dar a oferta. Caim achou que era só dar a oferta. Só que a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe Caim nem a sua oferta. Antes de Deus receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Antes da oferta vem um ofertante. Só que nós vivemos um tempo que só é crente dentro. Então quem vê, né, você dando oferta aqui, fala, está ajudando. E o templo vai ser usar, o dinheiro se usa, dinheiro é dinheiro. Mas diante de Deus, você não compra Deus. Anote isso aí. Não dá para comprar Deus com dízimo e oferta. O que quebra o coração de Deus é o seu coração quebrantado. Reconhecendo quem você é, sabendo que você é falho, sabendo que você precisa dele e a sua gratidão pelo que ele faz por você. Então, hoje nós temos que pedir a Deus ajuda. E eu queria que você lesse comigo aí Jeremias 23. Porque o que tem de gente preocupada se o pastor está de terno, se está de gravata, se a camisa está engomada, se o pastor chegou na igreja e ele orou antes de pregar, se os irmãos estão chegando na hora, vê o irmão que veio direto do trabalho e fala, por que não foi em casa tomar um banho? Está cheio de coisa, não está? Olha o que diz aí. Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizendo, não virá mal sobre vós. É isso que muitas estão fazendo. Não interessa o que Deus disse. As pessoas estão vivendo totalmente contrário ao que Deus disse. Alguém chega e fala, não, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Está roubando, matando, destruindo, acabando com tudo e fala, não vai vir não, está tudo bem. Por quê? Fazer a boa figura. E a gente prefere o quê? Que faça conosco a boa figura. Mas o texto está dizendo o seguinte, vocês que estão vindo à minha casa, eu não estou interessado somente em dinheiro. Eu não estou interessado em sua roupa, em sua casa. Eu estou interessado no seu coração. Eu estou interessado no seu compromisso com minha palavra. Abra aí 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Como nós estamos adorando a Deus, irmãos? Como têm sido os nossos cultos, emocionais, espirituais ou verdadeiros? Eles têm sido vindo do coração, quando eu levanto minhas mãos. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz ou sua palavra? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Sabe o que Deus pede de nós? Obediência. Obediência. E Deus não é que nem nós, irmãos, porque a gente, isso aqui quando eu falo, alguém fala, ainda bem que eu não vou na igreja. Não é estar aqui. Isso nós temos que ficar, não, Jesus não morreu numa cruz, para a gente se reunir só aqui. Não é possível que a gente não está vendo isso. A gente tem que entender que, olha lá, o Senhor tem tanto prazer, não, Ele quer que você obedeça. E para obedecer não é aqui dentro, porque aqui dentro não está fazendo nada, só está ouvindo. Obedecer é quando vai embora. Lá tem que obedecer. E aí a gente está fazendo o quê? Desobedecendo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Esse texto a gente lê sempre na Santa Ceia. Por que tem muita gente do nosso meio que está aqui, vem aqui,
Mas não está aqui. Mas não está forte. Aí, Paulo escreve uma coisa que a gente tem que meditar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e outros, porque nós não discernimos o corpo de Cristo. A gente não entende o sacrifício de Jesus. Aí nós estamos na igreja, mas nós estamos fracos. Nós estamos na igreja, mas nós estamos doentes. Nós estamos na igreja, mas nós estamos dormindo. Quem está dormindo vê alguma coisa? Quando alguém estiver dormindo, você fica ali na frente balançando a mão para ver se vê. Pega alguém doente. Pega alguém doente e dá uma sopinha. Ele não sente gosto. Pega alguém fraco e manda carregar alguma coisa. Está fraco. E nós estamos cheios de cristão na igreja, fraco, doente e dormindo. Por quê? Porque não está discernindo o que é o corpo de Cristo. Acha que o corpo de Cristo é o culto. Só o culto. Aí sai do culto. Não tem sentido. É preciso ter uma conversão real para viver o que Deus tem para nós. Para prestar um culto a Deus, é preciso a gente entender que Deus está... Meus irmãos, todo dia Ele está na nossa porta dizendo, Valdomiro, muda, meu filho. Pelo amor de Deus, Valdomiro. Não pensa que Deus está tentando te matar. Isso é o diabo. Deus está tentando te dar vida. Deus está tentando te encher, te dar paz, alegria. Só que você tem que aceitar. Tem um texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Porque dentro dessa conversão, irmãos, até o próprio Isaías, depois a gente volta ali em Isaías, vamos aproveitar que a gente está aqui perto já. Vamos ler Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o seguinte: purificai a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Você tem que começar a se purificar na obediência à verdade. Ninguém se santifica com um mover espiritual. Porque já fala, é um mover espiritual. Se mover espiritual fizesse você não pecar mais, Salomão não tinha pecado nunca mais. Porque o que Salomão viveu, ele começou a orar, irmãos, diz que encheu, que todo mundo caiu, puf. A fumaça era tão forte a presença de Deus que ninguém conseguia se levantar. Mas aí, Salomão não se purificou na obediência à verdade. E começou a andar por caminhos errados. Você e eu precisamos hoje pedir a Deus que nós tenhamos a capacidade de purificar a nossa vida, obedecendo a verdade. Por que você não faz isso? Você não gosta? Gosto, mas a verdade diz que eu não posso, então eu tenho que obedecer à verdade. E olha o que diz o texto lá no versículo 19 de Isaías. Ele diz uma coisa lá. Versículo 16, 19 não, 16. Porque o processo é esse, ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aí aqui ele usa uma palavra que a gente não quer mais fazer. Aprendei a fazer. Quer dizer o quê? Você não sabe, ok, você não sabe. Mas você quer aprender? Aí você faz a primeira vez e fala assim, quando a gente faz essa coisa, a gente se sente mal, se sente meio como idiota, sente vontade de matar. É isso aí, está aprendendo, é isso aí mesmo. Só que você controla, você vai controlando. Aí vai chegar um momento que você vai ser capaz de dizer que nem Paulo disse. Eu aprendi a estar contente em todas as situações. Olha o que Paulo diz, eu aprendi, eu não sabia, mas hoje eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei estar com dinheiro, eu sei estar sem dinheiro, eu sei estar alegre, eu sei até estar triste. Eu e você precisamos hoje pedir a Deus, nos ajuda a ter um espírito de aprendiz, para aprender a praticar a tua vontade. Irmãos, a gente aprende tudo.
Até falar, a gente fala, não vou aprender. Aprende, porque precisa. Você chega na Suíça, e eu com francês, eu só gosto de uma palavra, très bien. Eu só gosto dessa palavra, me piace. Toda vez que alguém me olha para mim, eu falo, très bien, très bien, très bien. Mas os irmãos ali, às vezes, chegam e não sabem nem falar português. Mas dá um tempinho, eles precisam. Se não falar, vai ter que passar fome. Daqui a pouco eles estão, bonjour, mesdemoiselles, como va? Como ça va? Ça va bien? Très bien, ça va? Para mim, eles falam assim, quando o policial me para, eu só vejo essa, e eu guardo bem para ele assim, digo assim, scusa, ma parlo solo italiano. Glória a Deus, né? Voltando para o texto, porque só para os irmãos ir um pouco. É preciso ver se a gente está vivendo de forma correta e se a gente está convertido verdadeiramente. Então entenda, Deus quer que a minha vida e a sua vida seja coerente com o culto que nós prestamos. Depois, Deus quer que a gente tenha uma conversão verdadeira. E aqui está um detalhe, e eu queria deixar isso aqui bem claro, porque às vezes a gente não entende. A conversão verdadeira não é perfeição. Ninguém vai ser perfeito. Eu não gosto quando alguém vê o defeito de alguém, vem e fala, meu irmão, isso é defeito, não é pecado. Defeito é uma coisa, pecado é outra. Um irmão fica sempre fazendo assim, ó. Aí você fica incomodado. Isso é um defeito, não é pecado. Um irmão pidão, ele perde tudo. É um pidão, é um defeito. Não é pecado. O que a gente não pode aceitar, pecado. Porque defeito não te separa de Deus, mas pecado te separa. Então a gente tem que entender o seguinte, eu preciso ter uma vida coerente com o culto que presto. Eu preciso ter uma vida cristã verdadeira. Não só quando eu estiver dentro do templo. E aqui tem a parte mais difícil que eu queria falar para a gente terminar. A coisa mais difícil é continuar cultuando quando acaba o culto. Essa é a coisa mais difícil para nós. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Esse é o desafio. Está aqui dizendo para todo mundo, abençoado, eita, que benção que você veio, oh glória, oh que bom, oh glória. Chega ali, ai, você viu quem veio? Ah, você viu quem veio? Ah, você viu a roupa? Ah, você viu fulano? Esse é o difícil. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 12, o versículo de número 6. Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 6. O meu parece que sumiu, achei. Acharam? A versão ali está um pouco diferente. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vamos ler o versículo 7, que é importante? Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Qual filho tem aqui que o pai não dá, em vez em quando, um olhar? Quando eles ficam grandes, né? Os irmãos, a gente dá o olhar 42, fala assim. Aí eles olham para você e já sabem que não está legal. Quando é pequenininho, a gente dá uns tapinhos, beliscão, mas quando fica muito grande, se bater, só espancando para eles sentir, porque eles ficam rindo. Então, quando está maior, você dá aquele olhar 42 e fala assim. Ó. Eu faço assim para os meus. Às vezes ele finge e fala assim. E nós estamos fazendo com Deus a mesma coisa. Às vezes Deus está querendo corrigir a gente, e a gente não suporta a correção que vem de Deus, mas a gente suporta a correção que vem de um patrão. A gente suporta a correção que vem de um policial, um guarda de trânsito. A gente não quer suportar. Mas aqui diz, se eu não suporto, olha o que continua, vamos ler?
O versículo de número 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ah, eu sou filho de Deus, amém, vem aqui que ele vai te corrigir. Não, corrigir não. A gente está muitas vezes agindo que nem aqueles meninos que é filho de uma mulher, o pai casa com outra, aí quando vem corrigir, fala, você não é minha mãe? Isso é o bastardo, quando toma essa posição. Você tem que entender o seguinte, Deus te ama e Ele vai te corrigir. E quem tem filho sabe que nenhuma correção é para matar ele não. Toda correção é para dizer para ele, você tem mais potencial. Você vai mais longe se você ouvir. E Deus está falando para você, ouve minha correção, que você vai mais longe, você tem mais potencial e eu te ajudo. Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 7, os versículos 17 e 18. Porque quando o culto acaba, o que vai mostrar se você é crente ou não é a tua atitude. Você pode chorar aqui dentro, irmãos, pode até fazer um fogo cair, mas se não der certo lá fora a sua atitude... Acharam? Versículo 17 do capítulo 7 diz assim. Assim, vamos ler o 16, que eu acho que vai dar melhor entendimento, por favor. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Alguém está lá e diz assim, é claro que não. Assim, toda árvore boa produz, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis, é Jesus que está falando. Se você acredita no que Jesus diz, que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, por favor, creia nisso também, porque é a mesma fonte. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E agora? Por isso que eu estou falando, como se acostumamos a ter só um momento de culto, a gente se ilude com a gente se ilude. Irmãos, nós somos fáceis de se iludir, você sabe, eu também sei, basta meia palavrinha doce no nosso ouvido, a gente já está todo feliz, obrigado, alguém começa a te elogiar, você fica todo flutuando, né? Lembra do cozinheiro lá no retiro? Toda hora que dava salva de palma para o cozinheiro, ele fazia assim, ó. Mas isso quer dizer o quê? Nós somos falhos. E o mundo ensinou eu e você a ser crente aonde? Aqui. É por isso que aqui eu venho de terno e gravata, lá fora eu ando nu. É por isso que aqui eu venho de vestido longo, lá fora eu ando mostrando todo o meu corpo. Porque dizem que Deus só está aqui. É por isso que eu não tenho pudor lá fora. Aqui eu tenho, aqui eu respeito as irmãs. Oh, lá fora é, olha. Aqui eu não olho para ninguém. Lá fora é só, olha que mulher, lá em casa. Porque a gente acha que Deus só está. Aí nós vamos, depois de viver assim, a gente vem para onde? Para aqui. Aí a gente fala, responde a minha oração. Que oração? Eu não vou te responder não. Você não quer ter comunhão comigo. Você não quer minha ajuda. Você está fazendo só uma figura. Porque quem quer a minha ajuda, quando vai embora, continua comigo. Perceba o que Deus diz para o povo, quando vocês triplicam as orações, eu não escuto. Nós não podemos se acostumar a ser crente de culto. Nós temos que ser crente no dia a dia. Dia a dia. Acorda de manhã, você é crente. Na hora do almoço, você é crente. À noite, você é crente. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, faça tudo. Na outra versão diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Agora, esse é o ponto. Essa conversa minha, está glorificando a Deus?
esse meu posicionamento com o patrão está glorificando a Deus? Esse meu posicionamento com o meu funcionário está glorificando a Deus? O que eu estou fazendo, quem olha para mim diz glória a Deus ou diz misericórdia a Deus? Nós temos que ir embora hoje tomando uma decisão, que eu acho que nós já tomamos, porque senão não estaríamos aqui. De ir embora com o mesmo comportamento que temos aqui. Esse mesmo Deus que você diz aqui que Ele é teu Senhor, lá fora Ele também é o teu Senhor. Esse mesmo Deus que cuida de você aqui, lá fora Ele também cuida de você. Esse mesmo Deus que você diz que Ele domina o seu ser, né? A gente está cantando, né? Domina o meu ser. Lá fora Ele tem que dominar o seu ser. Isso é fácil? Não. Só que Ele deixou um ajudador. Eu estou indo embora, Jesus falou isso, né? Irmãos, Jesus não está em... escuta uma coisa, é errado falar Jesus está entre nós em meio sentido. Jesus não está entre nós. Quem está entre nós é o Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou para cuidar de nós. Ele disse, eu vou embora, e vocês não vão me ver agora, mas eu não vou deixar vocês sozinho. Eu vou deixar com vocês o meu Consolador. Ele vai consolar, Ele vai ajudar, Ele vai orientar, e quando você tiver todo errado, Ele vai te matar. Mentira. Quando você tiver todo errado, Ele vai lá diante de mim e vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então para de querer fazer tudo sozinho. Começa a abrir o coração para o Espírito Santo entrar e fala, Deus, coloca em mim o teu Espírito. Me ajuda a caminhar. Me ajuda a caminhar. E aí você vai ter um culto verdadeiro. Para a gente fechar, Hebreus 13:8. Porque alguém pode falar, mas isso aí é antigo, hein? Isso aí é antigo, esse texto, hein? Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é para sempre. Não fique brincando de prestar culto. Quando você vier ali por aquelas portas, entenda, eu vim aqui para receber algo de Deus. E se tiver com a vida torta lá fora, é só se arrepender, irmãos. Não adianta, não. É só, por isso que é bom, por isso que o diabo tem ódio de mim e de você. Está tudo errado, aí vem no culto, se arrepende, Deus perdoa. Aí a gente fica que nem Jonas. Ah lá, vai perdoar, vai perdoar. Eu falei, perdoou mesmo. Deus é bom. Só que você pode ir lá fora viver uma vida melhor do que você está vivendo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oramos ao Senhor?